O artista é fogo. 87. A música é uma boa parte disso aí, porque, imagina, eu na minha idade, né, estou sempre em eventos. Estamos parados agora com a pandemia. Esse disco fez parte da história dos bailes do meu pai. Quer ver? Essa foi uma das grandes músicas da época que eu tocava, que não podia faltar. O pessoal pegava as damas, começava tudo a brincar no salão. E chegava até a pedir bis. Algumas músicas eu conseguia repetir, porque a gente imagina uma pessoa dançando, de repente ele quer dar uma continuidade. Mas foi um momento muito marcante na minha vida. Mas aqui tinha os dançarinos da época, em que faziam as festas. Essa foto é de 1962, uma das festas aqui no centro de São Paulo. Esse é o sucesso que a projeta, né? Para funcionar. Né? Esse é o primeiro disco da Elza Soares, a Bossa Negra. Fez sucesso, né, pai? Elza Soares e Nitinho fez sucesso. Essa música eu toquei muito lá no Clube 220, lá quando iniciei na carreira. Elza Soares, a resistência musical, né? Tá aí firme e forte. Esse que vamos tocar agora é um disco reante. Era um momento que a gente no baile fazia uma pausa para os casais dançar aquelas lentas muito gostosas. Sempre o pessoal adorava, uma música muito bonita. Esse é o momento da zelação do baile, né? A primeira, já deixei você. Agora nós vamos de Jamelão. Samba. Sucessão do Jamelão. Sim, tem determinados momentos que a gente muda. A gente começa normalmente com as músicas assim mais calmas, músicas, sambas bonitos. Depois a gente vai evoluindo com as músicas mais rápidas. E no meio da madrugada a gente faz intervalos com as músicas lentas. Depois volta a tocar mais alguma música um ritmo mais acelerado, e aí depois a gente finaliza sempre com uma música que faz o pessoal ferver de novo. Plagiar partes das músicas para fazer seu trabalho. Então essa música do Bad Camper, ela foi sampleada, ela foi plagiada em trabalhos atuais. É muito interessante observar a Bad Camper e sua orquestra nesse disco African Beat, de 1959 ou 1958. Inclusive, esse disco, esse é o disco da família. Esse é um que é da família, que eu, em particular, amo esse disco, todos. Esse daí, o Edlimpo, são coisas aqui que não pode faltar, que é coisa da família mesmo, né? E esse aqui, os recordes, esses aqui não pode faltar. E assim, é coisa marcada daqui de casa mesmo, né? É muito legal sair. Reão também, tem algumas coisas aqui que é coisa da família mesmo. É Charlie, Frank Sinatra, tem algumas coisas que faz parte aqui da família, da história da família. Outro clássico, esse aqui é outro clássico, não pode faltar. Esse disco representa um piquenique na praia. Rave na praia, né? Que hoje é chamado rave. Rave. Uma rave
na praia. Mas para nós aqui brasileiros, piquenique. É um disco que não podia faltar. Frank Sinatra não podia faltar. Senhora, Mais antigo? Deixa eu ver se tem algum aqui. esse é da época. Esse nós tocamos. Esses aqui são os discos que tá desde a época que meu pai tocava. São os discos originais mesmo. Como ele trabalhava numa loja que a mesma loja, o mesmo espaço físico era dividido entre, de um lado, a manutenção dos aparelhos, construção, manutenção, do outro lado já era a parte varejista, onde eles recebiam os discos importados e vendiam os discos. Então, ele já tinha a facilidade de adquirir os discos a preço de custo pelo patrão, então foi formando assim a sua discoteca. Então, realmente, era bem diferenciado. Além de ter um som, na época que desses aparelhos que já era telefônico, desses aparelhos aqui, que já era diferenciado, ele ainda tinha os discos importados para poder executar. Então, realmente, saiu na frente naquela época. Essa é a música que eu abri os bailes nos anos 50. E também fechava com essa música. Quando eu tocava essa no final, o pessoal sempre gritava, mais uma, mais uma. Mas era o encerramento. Quando eu tinha um casal que estava namorando, estava flertando, então ele vinha lá no palco, na beira do palco, chamava e dizia assim para mim, você pode repetir essa música? Eu falei, posso, sim. Me dá um tempinho, eu vou repetir na sequência. Aí ele perguntava, e você gostaria, qual é a sua bebida preferida? Eu falava para ele que era um hi-fi. Uma bebida leve, realmente. Se eu fosse beber as bebidas fortes, depois eu não conseguia ver nem a agulha mais. Aliás, era hi-fi ou então Cuba Libre. Que às vezes me convidam para ir para essas festas à noite, e eu vou. Normalmente, às vezes, eu consigo até ficar até de manhã. Às vezes, eu chego na festa meia-noite, estou saindo de lá 6 horas da manhã. Aguenta mais que os filhos. Mas é uma coisa que já está em mim, né? Oi. Vou apresentar a vocês a minha neta, também é DJ. Sua neta. É DJ Mais uma também? DJ. É DJ. Patrícia. Eu saí de lá em 1946. Mas esses 12 anos foram suficientes para marcar a minha vida. Por que eu digo isso para vocês? Todos os anos, se eu tenho a oportunidade de ir em Moçambique 2 vezes, eu vou até 3 ou 4. É uma terra que ficou marcada para mim. A minha vivência foi assim muito, muito bonita lá. Quando criança, meus pais não sabiam ler nem escrever, mas minha mãe fez questão dos 5 filhos, todos eles aprender a ler e escrever. E eu estudei na escola do Frei Florentino, e ali terminei o 4º ano, que era o primário, e foi eu terminar o primário em dezembro, já em dezembro mesmo, 2 primas uma prima com o marido foi me buscar em Moçambique. Minha família ficou lá. Meu irmão mais velho já residia aqui em São Paulo. Quando era, por exemplo, mês de junho, minha mãe fazia uma homenagem a São Pedro. Então, tinha aquelas festas tradicionais lá em Moçambique, que era rezar o terço, depois servir uma bebida, uns lanches,
E, e meu irmão mais velho, ele tocava violão. A gente fazia a festividade de São Pedro, depois ele saía com os colegas, ia para aquela cidadezinha lá de perto, fazer outras festas. Mas as lembranças de Muzambinho, elas são muito saudáveis para mim. Para vocês terem uma ideia, a minha mãe lavava roupa para as senhoras lá o pessoal que morava na avenida e outros lugares. E eu é que ia levar as roupas para ela lá, porque normalmente as senhoras de Mozambique, elas tinham sempre 2 ou 3 empregadas. Então, ela só lavava. E eu que ia entregar. Pegava as trouxas, colocava em cima da cabeça e morro em cima, até chegar a avenida. E é interessante que naqueles anos só tinha rádio, só o pessoal que tinha poder aquisitivo para isso. Mas havia um bar que a gente, naquele tempo, não chamava de empório, venda, a gente chamava de venda. Ali para cima do pontilhão que passava o trem, a primeira travessa depois do pontilhão, tinha uma senhora que a gente chamava Ramila, o filho dela era Sebastião, e Sebastião era casado com a senhora Mariana, que vendia biju. E também ele comprava lata, vidro, todas essas coisas ele comprava na época. E lá na avenida tinha um bar que está em frente ao Banco do Brasil, que era o bar do Vicentinho. Então, eu fazia questão de estar ali antes de entregar roupa ou depois, mas normalmente antes de entregar roupa, eu parava ali para ouvir a Hora do Brasil. Eu ficava muito encantado do rádio lá tocando aquela música muito famosa da Hora do Brasil, que era a ópera do Guarani. Então, eu ficava imaginando como aquela caixinha podia falar e, ao mesmo tempo, tocar. Mas o que aconteceu? Eu cheguei em São Paulo, eu fiz um curso aqui na escola politécnica, aqui na Luz, de desenho de máquinas. Fiz completo o curso, mas não consegui emprego. Então, depois disso, eu falei para o meu irmão mais velho que eu ia estudar rádio. Então, eu escrevi para os Estados Unidos. Eles tinham um curso em português. E consegui fazer o curso completo. Só que, quando eu estava na parte de rádio, eles geralmente mandavam um kit para a gente montar. Depois que eu fiz o rádio funcionar, daí tem uma irmã que trabalhava aqui no centro de São Paulo, e essa loja que ela trabalhava, que ela fazia limpeza, era uma loja que fazia concerto de rádio, montagem de aparelho de som. E, ao mesmo tempo, também vendia disco. Então, ela falou com o patrão lá dela, e ele me contratou e eu fui trabalhar lá. Para mim, foi uma grande chance de eu ampliar o conhecimento técnico. E, assim, a gente foi crescendo na montagem fazendo montagem de rádio, porque naquela época ainda não tinha chegado a televisão. Então, mais era o rádio mesmo que se vendia, como se vendesse hoje televisão no Natal. E como a gente fazia aqui em casa a festa junina, que era a minha mãe fazia, era a época, aqui, quando fazia essa festa, era só disco de 78. E quando eu fui para essa loja, não, já tinha os long play. Então, quando eu não estava na oficina montando rádio, ou montando rádio ou consertando rádio, ou aparelho de som, eu vinha para a loja e uma das filhas do meu patrão, que ficava lá no balcão vendendo os discos, eu ajudava ela. Então, fiquei também, aprendi como encomendava disco. Mas nessa época eu já tinha começado a fazer bailes aqui no bairro de Vila Guilherme, festinhas de aniversário, festinhas de casamento. E com isso,
eu aproveitei lá da loja e construí um pequeno amplificador e uma pequena caixa de canto, que a gente podia até levar na mão, porque o bairro aqui é pequeno. Comecei a fazer festas aqui, de aniversário e casamento. E teve um dia que um amigo meu, ele me convidou para fazer um piquenique aqui perto de São Paulo, aqui logo perto. E nós fomos fazer esse piquenique. Desse piquenique, e esse que me convidou, ele pertencia a um clube que chamava 220. Esse clube estava lotado no prédio Martinelli de São Paulo, no 27º andar. E esse que me convidou, que era Daniel, ele me convidou para me fazer as domingueiras. Eu topei fazer as domingueiras, que era das 6 à meia-noite. E depois um outro diretor de lá me convidou se eu não queria fazer baile das 10 às 4 da manhã. Aí eu topei fazer os bailes. E ali foi o início, realmente, dos bailes com o disco aqui em São Paulo. Porque até aquele momento eram os bailes de garagem, como a gente chamava. Mas no centro da cidade não tinha ninguém, naquela época, fazendo assim em salões. E fizemos aqui num salão bem no centro de São Paulo, que é a Avenida Rio Branco, 82, começamos ali, na década já, no começo de 60. E foi um sucesso muito grande, porque o poder do povo aquisitivo era um pobre, era de pouco poder. Então, os bailes que tinha nos clubes de orquestra eram mais caros. E com baile, assim, com toca-disco, amenizou bastante. E aquilo foi um sucesso imenso. Aí, outras equipes, outras pessoas que tinham a ideia de formar uma equipe e fazer o mesmo trabalho, então, o que eles necessitavam? Ter 4, 5, 6 pessoas, uma dar um nome, é um clube que eles queriam abrir, depois o pessoal lá para tomar conta do bar, chapelaria, entrada a outros lugares. E então estava formada uma equipe. Eu mesmo tentei fazer um clube para mim, mas não deu certo. A minha esposa, ela falou assim que era melhor ficar tocando do que o clube, porque começou a desavença quando era na hora da divisão do dinheiro. Então ela falou, não vamos ter essa dor de cabeça. Ganha dinheiro só tocando, que está muito bom. E isso depois foi, em São Paulo, foi uma febre. Todo mundo, tinha baile em São Paulo inteiro, de vários lugares. Tinha domingo, tinha 4, 5 eventos. E São Paulo é muito grande, então eu digo assim que a luz do sol nasceu para todos, e era para todos mesmo. Aí depois entrou o meu filho mais velho, hoje tem o caçula, e com eles a gente tem a história completa, como foi a música em São Paulo, como ela nasceu e como está até hoje. Para mim foi como a Muzambinho. Eu era o companheiro da minha irmã mais velha para as festas aí nas redondezas de Muzambinho, Monte Alverne, aqui do lado que ia para Tuiuti, Santo Ismério, todos esses lugares eu ia à festa com a minha irmã. Mas antes disso, antes de eu ir com a minha irmã nessas festas, em Muzambinho, tinha lá, do lado do jardim, lá de cima, que tem um coreto, tinha uma casa que era onde tinha a Frente Negra. E eu tenho uma vaga lembrança, porque eu era pequeno, quando eu ia nessas festas com meus pais. A única coisa que é muito forte na minha lembrança, eu tinha ganhado das patroas da minha mãe um terno de marinheiro. E, para a época, era muito sofisticado. E eu colocava aquele terno e chegava lá, e era um jazz, né? Eram sax, bateria e alguns outros elementos.
Então, eu gostava de ficar no meio dos músicos. Só que a gente já tinha uma educação dos pais. Não mexer nas coisas que não pertenciam. Vai na casa dos outros, não mexe nada. Já era o costume. Então, eu ficava no meio do jazz lá, apreciando as músicas. E aquilo ficou muito gravado na minha ideia, as músicas daquela época. Então, a música da minha irmã, da Frente Negra, ela criou um vínculo comigo. Quando eu vi o rádio tocando, mais ainda. Então, quando eu vim para São Paulo, foi fazer o curso de rádio. A família de Zé Ernesto, que era ele e a esposa dele, Celina, é que comandava lá o clube. Inclusive, tem lá o filho dele, lá, que chama Tigrão. Eu já estive lá. Eu estive lá no bar do Toninho e consegui fazer uma gravação lá com o Tigrão. Ele tem uma filmadora que filma e grava. Então, eu fiz uma gravação lá de um musical que ele faz lá, canta, toca. Muito fascinante o Tigrão. Teve herança do pai, né? O Tigrão. O outro irmão dele tinha falecido também, que era músico. A minha mãe, ela e meu pai era Francisco Braz Pereira. Ele é de 1898. E a minha mãe é de 1902. E a minha mãe, o pai dela, o avô dela, era um italiano, ele tinha bens. E o que acontece? Quando a minha mãe, a Antonieta, que era a irmã dela, a outra que é a Raquel, e meu tio, que é José Marinho, que a gente chamava tio Zezinho, eles foram muito beneficiados com esse avô da minha mãe, que era italiano. Ele era... Todo italiano é chegado na macarronada. Tanto é que só vim conhecer a feijoada aqui em São Paulo. Lá era macarronada. E os meus pais... depois de alguns anos, esse avô da minha mãe morreu. E eu tinha também parentes na roça. E esses parentes, o que aconteceu? Eles vieram, deserdaram minha mãe, a minha tia e meu tio, e tomaram conta dos bens. Só que naquela ocasião, eles eram crianças, cada um foi para uma casa. O meu tio Zezinho, eu lembro que ele foi para Bebedouro. A minha tia Raquel, ela conseguiu um casamento. E a minha mãe, ela foi dada para uma família fora de Muzambinho. Um dia eu vou procurar saber qual é o bairro. Até hoje eu não sei, mas acontece que essa senhora começou a judiar da minha mãe. Ela fazia a minha mãe dormir num porão com morcegos. E quando ela achava que a minha mãe não tinha feito algum trabalho perfeito, ela espetava o garfo no braço dela. E chegou um tempo que ela não aguentou tanto sofrimento, ela fugiu. E essa patroa dela mandou o capataz atrás dela. Ele pegou o cavalo e foi atrás dela. Ele alcançou ela. Só que ele falou para ela, olha, eu sei do seu sofrimento, segue em frente, vai para a sua família que você está sofrendo muito. E eu vou voltar, vou dizer para ela que eu não encontrei você. E assim ela veio para os meus familiares, aí foi assim que depois ela casou, e na verdade ela teve 14 filhos, mas nós ficamos em 5 filhos. E eu falo aqui para os meus filhos, lendo aqui os caminhos de Muzambinho, era normal a família ter 10 filhos. Eu vi aqui na reportagem vários deles, alguns que eu cheguei a conhecer aqui no livro, tem uma pequena vivência. Por exemplo, o Hugo, que tomava conta do cinema, né? Sempre a gente ia jogar
aquelas bolas de meia lá na avenida, em frente ao cinema. Ele falava para nós, falava assim para a meninada, ó, não atrapalhe o pessoal para entrar para o cinema. Depois, na hora que passar o jornal, vocês vão entrar. E a gente ficava brincando lá. Então, passava a sessão do jornal, o jornal ia começar o filme, ele mandava toda a gente entrar. Então, foi uma época, assim, muito rica para mim, a minha infância lá em Moçambique. Por isso que, para mim, ficou inesquecível, que a minha infância foi toda lá. Logicamente, que eu tenho uma vivência muito grande aqui. Mas lá, é a minha terra de nascimento, não tem por onde. Deixa eu contar uma pequena história, eu falando de Moçambique. Mas o meu sonho, eu tinha falado, chegando lá em Moçambique, tem um lugar lá que é um lugar muito alto que é levado à cidade, que é o chamado Morro do Lindico. Hoje não é mais o Lindico. Hoje tem um outro nome que eu não consegui gravar. Que aquele morro lá, a gente, por exemplo, eu, a minha irmã, esse meu irmão mais velho, nós chegamos a ir buscar lenha lá no mato do João Gaspar, e ficava desse lado, que é lá de Moçambique. Quando a gente ia buscar lenha lá no mato, na volta, a gente parava naquele trecho ali que tinha o sítio do Lindico, e passava uma água muito boa, água potável, e a gente aproveitava para matar a sede ali. A gente não tinha copa, a gente pegava a folha de uma árvore, e a gente enchia de água e tomava água. E eu estava acostumado a ir para... Por exemplo, eu ajudava meu pai a plantar, ajudei a plantar muito milho, plantar feijão. Eu gostava mesmo, na verdade, era de plantar arroz, porque arroz só dá onde lugar úmido. Então, geralmente, lugar úmido sempre tem um riacho. Então, quando eu ia com ele para plantar arroz, ele chegava lá, geralmente melancia só gosta de dar no brejo. Então, ele chegava lá, pegava uma melancia e colocava lá naquele riachozinho para ela ficar bem fria, que era a geladeira da época. E depois de um tempo, ele abria a melancia, a gente comia. E a minha mãe sempre advertia ele, olha, não dá muita melancia para o menino, porque ela é indigesto. Ele dizia, bobagem, mulher, a melancia é água. Então, eu tive uma infância, assim, muito, muito bonita, muito boa. Eu fui muito lá, esse meu irmão, lá ele ajudou muito no Chico Pedro, mas eu não consegui aprender a nadar, então só ia pescar. Nós estamos rezando para essa pandemia passar logo, para nós ir lá conhecer e comer lá os doces, os queijos lá. A gente tem essa ideia mesmo de fazer. Já pensei nisso um dia, até falei com o Zete, né? Fazer um bairro no Brejo Alegre, né? E mostrar lá para o pessoal que ainda tem um senhor lá que era do tempo do meu pai, tem algumas pessoas que ainda me conhecem. O ambiente era bom. Os vizinhos eram tudo, né, muito, muito legal. Tinha outros parentes que moravam mais lá para baixo de casa, que também hoje está tudo em São Paulo. Por exemplo, lá que eu estudei lá do Frei Florentino, e só depois de muitos anos que eu vim analisar, porque quando ele faleceu, eu era muito jovem, muito criança mesmo. E eu lembro que, depois que eu fui ver a história, ele foi enterrado já ao cair da tarde, já estava escurecendo. Então, o velório saiu da igreja, seguiu lá Alto do Anjo, e as mulheres tudo com as velas, chorando, com o terço, rezando. E eu não sabia que era aquilo. Eu também não entendia que a gente morrer, por exemplo, não tinha aquela vivência. E naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu dei trabalho para minha mãe. Eu fiquei muito, como dizia, muito assustado com tudo aquilo. E eu não conseguia dormir. Eu falava para minha mãe, tem um sapo
subindo na parede. Ela vinha olhar, não tem nada. Eu falava, mas mãe, tem lá, estou vendo. Depois eu vi aranha. Ela falava, não, mas não tem. Ela teve que fazer chá até me dar devagar, me acalmando, até eu dormir. De ver aquele pessoal tudo chorando, e eu sem saber, depois mais tarde eu vim ver porque aquilo. Frei Florentino foi aquele, o pai e a mãe de Moçambique. Quem tinha problemas de religião, por exemplo, colocava na escola que estava, sempre esqueço o nome da escola que está lá onde, lá do lado, de cima do jardim, Cesário Coimbra. Então, muitos colocavam lá, porque tinha outra religião, então, colocava naquela escola. Mas a maioria do pessoal pobre era tudo aqui na escola do Frei Florentino, que ele dava material para a gente. Naquele tempo não precisava usar as roupas apropriadas. Então, digo assim, que foi uma época muito, muito boa para mim. E eu tinha um vizinho que morava abaixo de mim, que ele tocava sanfona. Então, aos domingos, quando eu ia na missa, que tinha 3 missas, tinha uma de manhã, logo às 6, 7 horas da manhã, depois tinha uma das 9 horas, que era as nossas, que a gente frequentava a escola, tinha que ir na missa por obrigação. E tinha do meio-dia, que era para os senhores de idade, que aí saía uma pequena procissão em torno da avenida e depois voltava. No meu caso, quando eu saía da igreja, que eu tinha que descer todas aquelas ruas, que o Beijo Alegre está lá embaixo, quando eu descia um pouquinho abaixo da igreja, chegava mais abaixo, já viu o sanfoneiro lá já tocando as músicas lá. Então, a música, eu falo que sempre me acompanhou. Eu diria que para nós três aqui, que por ordem cronológica, Ray Conniff, Reconhece que une os três, Tim Maia e Jorge Ben. Acho que esses três falam diretamente com os três. Eu não vou falar da parte técnica, não vou falar de nada. Da onde eu toco, onde eu toquei, o que eu faço. Isso é um pormenor dentro desse diálogo. Mas eu posso dizer que, além da educação do meu pai, claro, não tenho como nunca deixar isso de fora, mas a música me salvou também enquanto um cidadão, porque eu podia fazer parte de uma estatística triste, que todos nós sabemos, né? E ela me salvou, me direcionou para um outro lugar, ela me politizou, ela me intelectualizou, abriu caminhos profissionais, porque eu não sou DJ full-time, em tempo integral, eu tenho uma outra profissão. Então, a música, o poder da música, realmente, como meu pai fala lá atrás, que ele sempre teve envolvido com a música, então a música ela também me transformou por completo e também me transformou num pai de família bem sucedido aí. Eu digo da educação dos meus filhos, que é claro que minha esposa está junto, meu pai está junto, minha sogra está junto, meus irmãos, meu cunhado, todo mundo faz parte da criação dos meus filhos, que é um casal, mas me salvou por um monte de coisa a música. Acho que é importante salientar isso aí. Na verdade, como eu era muito criança, né, muito jovem, muita coisa não estava abaixo do meu entendimento. Mas, devido ao meu pai, que era muito querido lá na cidade, então eu fiquei envolvido, porque o meu pai, a função dele lá, além da gente fazer plantações na roça, aqui na cidade, a função dele era pegar, por exemplo, um saco de arroz, de milho, e transportar de um empório para outro. E também vocês devem conhecer o seu Raul Vilas Boas. O seu Raul era um grande comerciante lá. Então, às vezes, meu pai tinha um apelido de Mazuca, uma vez de dança. E ele, então, falava, era Chico Mazuca, ou então era Chico Pachola, eram 2 nomes. Ele falava, olha, tem que levar um saco de milho lá para aquela venda lá em cima, aquele empório. Ele colocava aqui no ombro e ia embora. Se ele encontrasse com vocês no caminho,
vocês queriam conversar um pouco com ele só dobrava o braço aqui e ficava todo o tempo conversando com vocês sem descer o saco. Depois ele continuava a caminhada dele. Isso ele ficou muito conhecido na cidade. Foi uma época assim que meia conturbada para a gente, mas foi um grande aprendizado com meu pai. Só de eu ir para a roça, trabalhar com ele, aprender e ver muitas coisas que eu vi ele fazer, isso para mim foi muito importante. E a minha mãe também, fazendo questão de nós, pelo menos fazer até a 4ª série, isso já foi tudo para nós. Então, a gente... Teve uma vida feliz. O Beijo Alegre é muito, muito importante. Por isso que quando eu falei que quando nós somos, eu me lembrei, esse morro lá do Lidico, esse sítio era do Lidico. Hoje ele é do Bias. O lugar lá me marcou muito. Então, eu fiz questão de ir com toda a turma daqui e fazer lá uma matéria, parar lá por um tempo, fazer uma reflexão.